antes de você sentar, rapidinho, deixa eu falar uma coisa. Quem crê que nós estamos vivendo um tempo único na nação brasileira? Você crê nisso? Eu queria que você prestasse atenção nesse dado que eu vou te dar. Em 1990, eu não sei onde você estava, talvez você estava ainda apenas um projeto na mente de Deus, ou talvez você tinha 1, 2, 3, 4 anos de idade. Em 1990, nós éramos no Brasil 9% evangélico. Presta atenção nisso, 9% evangélico. Em 2020, a estatística que antes era 9% cresce para 32% em 2020. Praticamente 1/3 do Brasil em 2020. Estamos em 2024. Alguns vão dizer que nós estamos entre 35% a 40% da população que se consideram evangélicos. A FGV, Fundação Getúlio Vargas, soltou um estudo há uns 2 anos atrás, dizendo que em 2032, pela primeira vez na história do Brasil, nós seremos a maioria, com 51% da população dizendo ser evangélica. Parte do meu coração celebra que nem você está celebrando, mas uma outra parte tem um pouco de preocupação. Eu vou explicar porque eu sou um pouco preocupado com 51% ou a maioria do Brasil se dizendo ser evangélicos. Quem aqui crê que o Evangelho de Cristo transforma a vida de todas as pessoas que aceitam esse Evangelho? Quem aqui crê que o Evangelho de Cristo pode mudar o mundo? Você crê nisso? Então, se você acredita no Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho que Jesus Cristo nos trouxe, e se nós tivermos 51% da população que diz crer nesse Evangelho, se nós não tivermos uma mudança na nação, que tipo de Evangelho nós cremos? Aquilo que poderia ser a maior bênção de termos tantas pessoas considerando que são evangélicas aqui no Brasil, pode ser talvez a maior evidência que nós não estamos fazendo o que temos que fazer. Porque na verdade, repita comigo essa frase: o sal, diga comigo, o sal só é bom fora do saleiro. Você acredita nisso? Você é chamado para ser sal da terra e luz do mundo, não é verdade? Só que você só vai conseguir fazer as boas obras, que nem Jesus diz lá em Mateus 5, que vão levar os homens a glorificarem ao teu Pai que estás nos céus, uma vez que você está fora do mundo. Então o Senhor quer realmente que você na tua faculdade venha fazer as boas obras e seja o sal fora do saleiro. Deus quer que você no mercado de trabalho, onde você vive, onde você trabalha, venha fazer a diferença. E deixa eu te dizer uma coisa: a maneira como nós, independente da tua profissão, independente daquilo que você está estudando, a maneira como nós vamos fazer a diferença é se nós estivermos enraizados na palavra. Quem pode dizer amém? Uma sociedade enraizada na palavra vai parecer muito mais com o reino de Deus na terra. E por isso que isso foi a motivação nossa do Dunamis. Quem aqui conhece o Dunamis? Levanta a mão, você conhece, tá bom, bastante gente. Nós como Dunamis, nós começamos a entender algo. A gente pode fazer evento, a gente pode fazer vídeo, a gente pode fazer música, a gente pode mobilizar uma série de coisas, mas o que vai causar transformação de fato é ter uma juventude, uma geração enraizada na palavra. Então a gente começou a pensar como que a gente consegue enraizar a juventude na palavra. A gente entendeu o que é educação cristã. E por isso que ano passado nós começamos uma empreitada nova no Dunamis, chamada Faculdade Dunamis. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Levanta a mão. Eu quero recomendar você, independente do que você já está trabalhando, a estudar teologia, a estudar a palavra. E a gente tem aqui um stand aqui perto, aonde tem o stand da Faculdade Dunamis, e a gente está hoje disposto a conversar com você, explicar com você
é 100% online. Se você é de Brasília, se você é de São Paulo, se você é do Nordeste, se você é do Rio de Janeiro, não importa, você pode fazer contanto que você tenha uma conexão de internet. E essas verdades que você vai aplicar lá, e eu agradeço a permissão dos seus bispos de abrirem para a gente falar sobre a faculdade de teologia. Isso que você vai aprender lá vai ser aplicável aonde você trabalha, onde você estuda, como você faz casamento, como um dia você vai ter filhos e como você vai criá-los. Então eu quero te encorajar. Fala para quem está do teu lado, estude teologia. Fala assim, ó, se engaje na palavra. Fala assim, não se esqueça, faculdade Dunamis. Vocês estão prontos, galera? Fica de pé, erga suas duas mãos para o alto, repita bem forte comigo, diga assim, Senhor Deus, fala bem forte, Espírito Santo de Deus, nessa noite, o meu coração está aberto, o meu espírito está faminto, a minha mente está alerta, fala comigo, hoje, ó Pai, aqueça o meu coração, põe tua mão no teu coração, e diga assim, Senhor Deus, renova em mim o primeiro amor, renova em mim uma paixão pela tua presença. Hoje, ó Deus, põe uma chama no meu coração, que eu não vou conseguir conter, que eu não vou conseguir controlar, em nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus bem forte onde você está. Glória a Deus. Você pode se assentar. Abre comigo em Salmos 85. Rapidinho, chega nesses Salmos de número de 85. Em Salmos 85, você tem um salmo que foi escrito quando Israel está voltando do cativeiro na Babilônia. Israel estava no cativeiro da Babilônia por conta da sua iniquidade, da sua rebeldia, da sua desobediência. E daí quando eles voltam para a terra prometida, Salmos 85, versículo 4. Acompanhe comigo. Diz assim: restaura-nos mais uma vez, ó Senhor. Será que você consegue dizer isso hoje? Diga assim, ó meu Deus, restaura-me mais uma vez. Continua para o versículo 6, ele fala aqui: acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? Tem uma versão que diz: aviva-me mais uma vez. Será que isso aqui pode ser tua oração hoje à noite? Você consegue falar assim, Senhor Deus, aviva-me mais uma vez? Hoje eu quero falar sobre esse clamor, porque uma vez que você já experimentou o mover de Deus, é totalmente legítimo você pedir para que Deus venha fazer de novo. Quantos aqui já experimentaram o mover de Deus na tua vida? Levanta tua mão. Tá bom. Se você já experimentou o mover de Deus na tua vida, você tem saudade do mover de Deus ou não? Sim ou não? Eu quero falar sobre avivamento, porque eu creio que você é a geração do avivamento. Você crê nisso? Pessoal, presta atenção. A única esperança para o Brasil é a igreja de Cristo no Brasil. E se a igreja de Cristo no Brasil não passar por um avivamento, português bem claro, nós estamos lascados. Hoje a minha intenção é pôr uma crise no teu coração, uma crise que vai ser gerada pelo Espírito Santo, uma crise que fala: Deus, aviva-me mais uma vez, faz algo com a minha geração. Eu acabei de trazer aqui alguns dados que nós temos visto que ao longo das últimas 3, 4 décadas, o Brasil passou por um crescimento do evangelho vertiginoso. Os fundadores da tua igreja, aqui da Sara Nossa Terra, foram um dos líderes que o Senhor levantou desde lá de trás, junto com alguns outros homens e mulheres. Nós estamos colhendo aquilo que os nossos pais espirituais, nossos avós espirituais plantaram nesse Brasil. Aquela geração abriu o Brasil com um facão na mão. Eles não pegaram o Brasil com
50% de evangélicos. Foram pessoas forjadas na guerra. E hoje nós, como geração jovem, você que é geração Z, eu sou millennial, mas você que é geração Z, ou você que é geração alfa, que nem os meus filhos, nós estamos pegando uma igreja evangélica estruturada, uma igreja evangélica pujante, uma igreja evangélica grande, forte, mas talvez o nosso maior risco é isso: perder o senso de guerra que os nossos pais e avós tinham, um senso de desespero. Fala comigo, desespero. Sabe, às vezes o Espírito Santo gera um desespero. A pergunta que eu faço é: você consegue permanecer faminto na abundância? Porque a chave para uma igreja que está avançando, a chave para o reino que não para, são pessoas que estão famintas e que estão sendo levadas a avançar mesmo em meio à abundância. Israel está aqui nesse texto clamando: aviva-nos mais uma vez. Nós entendemos que uma vez já experimentamos a tua bondade, uma vez nós já experimentamos a tua provisão, mas nós estamos num lugar onde nós precisamos desesperadamente da tua intervenção. Arena, o Senhor está levantando uma geração no Brasil e você faz parte disso. Uma geração que é desesperada por um derramar do Espírito. Chega de você ficar só escutando os que foram antes de nós falarem da época em que eles experimentaram o mover do Espírito. Você tem que ter fome pelo teu próprio mover do Espírito. A minha oração vindo para cá é que Deus venha gerar isso no nosso coração. Eu quero falar sobre avivamento. E avivamento para mim carrega duas coisas. Se você estiver anotando, anota isso aqui. Avivamento carrega duas coisas. Número 1, avivamento carrega alinhamento. Fala comigo, alinhamento. Tem a ver com pôr a igreja no prumo de Deus. Eu sei que um dos versículos muito chave para nós e para você, especialmente você que é Sara Nossa Terra, é 2 Crônicas 7, versículo 14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar, se arrepender, eu ouvirei dos céus e eu sararei a terra. Presta atenção, Deus está enxergando a terra doente. Deus criou a terra. Lá em Romanos o apóstolo Paulo diz que a criação geme, anseia pela manifestação dos filhos de Deus. A terra está doente, a terra está gemendo, e Deus olha a terra e diz: essa terra precisa ser sarada. E quando Deus reconhece que a terra precisa ser sarada, o Senhor põe a responsabilidade no povo dele, que se chama pelo nome dele. Ele diz: se vocês se humilharem, aí então eu sararei a terra. Você já parou para pensar que tudo vai começar e depender de nós, a igreja de Cristo, aqui na terra? Que se nós estivermos passando por um avivamento, e se nós estivermos vivendo o primeiro amor, e se nós estivermos vivendo na presença de Deus, sem nos desviarmos dos caminhos do Senhor, que nem Israel se desviava, se nós estivermos no prumo, fala comigo, alinhamento, o Senhor fala: eu vou depositar algo que vai sarar a tua nação. Quem aqui crê por um derramar de Deus que vai sarar o Brasil? Levanta a mão se você crê nisso. Você crê nisso? Fala comigo bem forte, começa comigo. Começa com a igreja. Alinhamento tem a ver com o Espírito Santo nos pondo no prumo do Espírito Santo. Não no prumo daquilo que a mídia secular diz, do que a academia ou a universidade diz, do que a sociedade ou a cultura secular diz. Não, tem a ver com o prumo do Espírito Santo, da palavra de Deus. E quando você tem um alinhamento, logo na sequência ele traz aceleração. Eu falei sobre duas coisas no avivamento. A primeira é alinhamento.
A segunda é aceleração. Diga comigo, aceleração. Eu não sei se você gosta de Fórmula 1, mas eu gosto de Fórmula 1. E quando eu assisto Fórmula 1 pela televisão, você tem aquela câmera que está dentro do cockpit do piloto. Sabe o que eu estou falando? Que está pegando o piloto, está pilotando lá dentro do cockpit, e você vê o carro dele, do ângulo onde ele está na pista. Avivamento, uma vez eu escutei alguém dizer, é como um piloto no cockpit de um Fórmula 1, aonde na curva que antecede a reta principal, você está lá assistindo na televisão, está escutando o áudio, o cara está fazendo a curva, você está escutando até as marchas serem trocadas, e de repente ele faz a última curva, e você vê a mão dele ajeitando o carro, e depois você escuta a marcha, e a aceleração. Isso é a figura do avivamento. Sabe, quando você começa a ver que o Espírito Santo está trazendo alinhamento, logo na sequência vem aceleração. Quando você começa a ver que o Senhor está permitindo a igreja dele ser abalada, ser alinhada, aonde tudo que é abalável é abalado. Você começa a entender, Deus está prestes a se mover numa aceleração. Quantos aqui estão querendo a aceleração do Espírito Santo? Porque quando você está em avivamento, se você já passou por um avivamento pessoal, você vai recordar que aquilo que você cresceu em 2 meses de avivamento espiritual, você talvez não cresceria em 1 década fora do avivamento, porque tem uma aceleração. São janelas, o Kairos de Deus, que você dá uma acelerada, você cresce espiritualmente, você amadurece espiritualmente. Hoje eu quero falar sobre avivamento, e tem uma história que é o nosso texto-chave hoje, que é 2 Reis, capítulo 6. Quem aqui está com fome pela palavra de Deus aí? Você está com fome? Então vem comigo. 2 Reis, capítulo 6, é uma história sobre avivamento. Talvez você possa ler a história e pensar, mas como que isso tem a ver com avivamento? Eu vou te explicar, tem tudo a ver com avivamento. Na verdade é a história do profeta Eliseu. Se você lembra do profeta Eliseu, ele foi o sucessor do profeta Elias. Quem lembra do profeta Elias aqui? Você lembra? Tá. Elias sobe na carruagem de fogo, solta o manto, Eliseu pega o manto de Elias, a palavra diz que ele anda na porção dobrada de Elias, e ele é o sucessor do profeta Elias. Versículo 1 diz que os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco, para construirmos ali um lugar de reuniões. E Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Então, para pensar aqui, eles estão num lugar onde o Senhor está trazendo tanto crescimento, tanto acréscimo, que está apertado. Eles precisam fazer uma expansão no prédio, eles precisam de uma reforma. Me falaram que nós conseguimos dar um sold out nesse evento, e teve gente que não conseguiu pegar ingresso para vir, porque o evento está apertado, porque tem algo acontecendo no mundo espiritual, que está sendo traduzido com pessoas vindo para se reunirem e buscar a presença de Deus. Quem aqui veio faminto pela presença de Deus? Levanta a mão. Sempre no mundo espiritual, quando começa um rebuliço, vai ter uma demanda natural como consequência. Começa no espírito, depois reflete no físico. E esse profeta Eliseu, ele está carregando a unção, e por conta da unção tem crescimento, porque a unção atrai. E a unção está trazendo vários jovens profetas para essa escola de profetas. Aqui eles estão querendo expandir a escola de profetas, que muitos pensam que era a mesma escola de profetas de Elias, que agora Eliseu assumiu, e Deus está trazendo crescimento. E o Senhor está dizendo, e o profeta, o mais jovem que veio falar com Eliseu, ele diz: profeta Eliseu, está muito pequeno, a gente tem que expandir. A gente tem um plano, vamos para o Jordão, a gente vai cortar árvores, a gente vai expandir o templo aqui.
E o profeta Eliseu diz: pode ir. Mas o jovem profeta, ele é bem inteligente, ele diz: nós não queremos só a tua aprovação, nós queremos a tua presença e a tua unção. Fala comigo, presença de Deus. Fala comigo, unção de Deus. Sabe, Deus não quer que você simplesmente faça a vontade de Deus. Deus quer que você faça a vontade de Deus com a presença de Deus. Você acredita nisso ou não? Que não é só você fazer a vontade de Deus, é você fazer a vontade de Deus com Deus, andando com Ele, com a presença dEle, com a unção dEle. E daí então Eliseu vai, e eles foram ao Jordão, versículo 4, e começaram a derrubar árvores. E quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde que caiu? E quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e ele disse: pegue-o. E o homem esticou o braço e o pegou. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Esse jovem profeta, ele está dando as machadadas no tronco daquela árvore. E quando ele está dando aquelas machadadas, o ferro, a lâmina do machado dele, escapa do cabo do machado e cai para dentro da água e afunda lá para o fundo do rio. E daí ele grita desesperado, ele fala: ah, meu Deus! Por que ele está desesperado? Porque agora ele perdeu o corte, ele perdeu a lâmina, ele perdeu o fator X daquilo que permite ele fazer a obra. Ele talvez esteja batendo lá, ele está conseguindo derrubar várias árvores, e de repente ele perde o corte que vai fazer com que ele venha a ter sucesso na missão. Hoje eu quero falar sobre recuperando o corte. Fala comigo, eu preciso recuperar o corte. Fala bem forte, eu preciso recuperar o corte na minha vida. Você pode pensar: Theo, mas eu não estou desviado. Eu não estou falando para você que está desviado. Ah, Theo, eu não estou em pecado. E glória a Deus que você não está em pecado. Mas eu estou aqui para te dizer que eu, Theo Hayashi, quantas vezes diante do Senhor falei: Pai, eu preciso recuperar o corte. Então se você hoje está sentindo, o que isso quer dizer para alguém que está ainda aqui na obra envolvido? Eu penso que eu estou bem. Deixa eu te dizer uma coisa: só precisa recuperar o corte do machado quem está trabalhando na obra. Quem aqui está na obra de Deus? Levanta a mão. Você está na obra de Deus? Levanta a mão bem alto. Se você é crente, você está na obra de Deus. Todo crente é um ministro de tempo integral. Levanta a mão se você está na obra de Deus. Tá bom. Você gosta de churrasco? Sim ou não? Você que gosta de churrasco, você afia a faca uma vez para nunca mais afiar? Você fez alguma coisa errada para ter que afiar de novo a faca? Simplesmente faz parte da vida do churrasqueiro. O churrasqueiro tem que ficar afiando a faca. Faz parte daquilo que ele tem como obra. Para você que está na obra de Deus, nós precisamos, vez após vez, recuperar o corte. Recuperar o corte tem a ver com você viver um estilo de vida de avivamento. Tem momentos na minha vida que eu estou numa temporada de avivamento, mas às vezes eu sinto que eu começo a ficar um pouco mecânico, e daí o Espírito Santo me chama de volta a recuperar o corte. Fala comigo, recuperando o corte. Sabe, Eclesiastes 10, versículo 10, Salomão dizia: se o machado está cego e se sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. O que eu estou falando aqui não é só um princípio natural, isso aqui é um fundamento espiritual. Assim como é sábio você afiar o corte do machado, ou o corte de uma faca que você vai usar para cozinhar, existe um afiar no mundo espiritual para que você venha frutificar mais. Lembra que eu te falei que avivamento tem a ver com aceleração? E com aceleração você vai crescer em 2 meses o que você não cresceria em 10 anos fora de avivamento.
Quando você está com o teu corte recuperado, você vai ser efetivo. E um golpe com o corte afiado vale mais do que 10 golpes com o machado sem corte. Esse jovem profeta, ele reconhece justamente isso. Eu queria que você focasse comigo aí no versículo 5 e no versículo 6 e no versículo 7. Você tem comigo aqui 3 versículos, tudo bem? Consegue ficar aqui comigo? 3 versículos. Versículo 5. O texto diz que o profeta, o jovem profeta, ele está dando as machadadas, e daí talvez ele perceba que em uma golpeada só veio o cabo, não veio a lâmina, e ele levanta e diz: ah, meu Senhor. Tem uma versão que diz: ai de mim, Senhor. Presta atenção nisso: ai de mim, Senhor. Ele está reconhecendo que ele perdeu algo. Quem é que recuperar o teu corte? Você quer recuperar o teu corte? Primeiro passo para você recuperar o teu corte: você vai recuperar o poder do Espírito Santo na tua vida, um estilo de vida de avivamento, o primeiro amor renovado no teu coração, quando você reconhece a ausência desse mesmo poder. Quando ele está dando o golpe, ele reconhece: eu não tenho mais a lâmina. Ele diz: ai de mim, Senhor. Ai de mim, Senhor, ele diz. Ele está reconhecendo. Se você estiver anotando, número 1, você quer recuperar o corte. O jovem profeta reconheceu a sua perda. Quantas vezes o Espírito Santo já me convenceu: Theo Hayashi, você precisa passar mais tempo na presença. Theo Hayashi, você precisa depender mais da minha unção. Porque a gente começa a ficar mecânico, nós vamos aprendendo a fazer a obra, a gente começa a achar macetes de como fazer a obra, e daí uma vez que a gente era dependente, agora a gente começa a ficar autossustentável, e daí ele fala: será que você consegue reconhecer a sua perda? Sabe, o perigo é que tem gente que não reconhece. Você sabia disso? Tem gente que nem Sansão. Você lembra? Quem lembra de Sansão aqui? Levanta a mão. Quando Sansão é preso pelos filisteus, o texto diz que ele não percebeu que o Espírito de Deus tinha se retirado dele. Sansão não reconheceu a perda do que uma vez foi o corte na vida dele. Na verdade, tem uma igreja bem famosa, mas ela é famosa por algo bem ruim. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. É a igreja de Laodiceia. Abre comigo, Apocalipse 3, versículo 15. Jesus está confrontando a igreja de Laodiceia. Jesus está dizendo: eu conheço as suas obras, eu sei que você não é frio nem quente. Olha só o versículo 15: eu conheço as suas. Eles estavam na obra de Deus. Não é como se eles tivessem desviado, afastado, sem fazer nada. Pelo contrário, eles estão na obra de Deus. Jesus está dizendo para Laodiceia: eu conheço as suas obras. Você não é quente, você não é frio. Melhor que fosse quente ou frio. Assim, porque você é morno e não é frio nem quente, eu estou pronto a vomitá-los da minha boca, ele diz. Olha o que ele diz: você não reconhece que é miserável, versículo 17, que é digno de compaixão, que é pobre, que é cego, que você está nu. Laodiceia não percebeu. Laodiceia pensava que estava fazendo a obra, tá tudo tranquilo, e Jesus chega e fala assim: não, você não está bem. Você não reconhece que você perdeu algo que eu pus sobre você, que é um estilo de vida de avivamento, é um corte, é o fator X da efetividade para fazer a obra. Você não reconhece essa perda. E ele diz assim: você não percebe que você é digno de compaixão, você é um miserável, ele diz. Palavras bem fortes também. Olha só o que ele diz no versículo 18. No versículo 18 ele dá então a solução. Ele diz: para você que não tem discernimento. Fala comigo, discernimento. Fala comigo, percepção. Fala comigo, reconhecimento. Sabe, o Senhor quer trazer convicção ao nosso coração. Você acredita nisso?
Ele quer que você reconheça que tem mais para buscar. Ele quer que você reconheça que tem mais para se santificar. Ele quer que você perceba que tem águas mais profundas para você acessar. Ele quer que você reconheça que Ele tem vida abundante para você viver. Ele diz: vocês não reconhecem, mas para você reconhecer eu te dou 3 conselhos. Está pronto para anotar os 3 conselhos? Ele dá uma lista de compras. Ele diz assim: lista de compras. Número 1, você vai comprar, versículo 18: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Número 2, compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Número 3, compre colírio para ungir os seus olhos e você conseguir enxergar. Primeira coisa que ele fala que tem que comprar é um ouro refinado pelo fogo. Diga comigo: fogo do Espírito. A segunda coisa ele diz: vestes brancas. Fala comigo: santidade. Terceira coisa ele diz: colírio de Deus. Fala comigo: visão espiritual. Sabe, o Senhor está falando: se você tiver o fogo do Espírito, se você tiver um andar de santidade, se você tiver visão espiritual, você vai conseguir reconhecer o momento que você deixa de ser quente. Você vai conseguir reconhecer o momento onde o ferro escapou do teu machado e o momento que você precisa recuperar o teu corte. Talvez você possa pensar: Theo, mas eu não estou longe da presença de Deus. Eu não estou falando que você está longe da presença de Deus. Quem aqui crê que Deus está aqui? Você crê que Deus está aqui? Eu creio que Deus está aqui, mas sabe também que eu creio? Eu creio que Deus está aqui e também está numa boca de fumo onde alguém está machucando o seu próprio corpo. O Senhor Deus está aqui, mas também está numa zona de prostituição onde alguém está cometendo pecado. O Senhor está aqui e Ele está em todos os lugares porque Ele é onipresente. Quem pode dizer amém para isso? Então existe o nível da presença por Ele ser onipresente. Mas não é dessa presença que eu estou falando. Deixa eu te perguntar outra coisa: quem aqui é nascido de novo? Você nasceu de novo? Você é salvo? Você tem certeza? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, uma vez que você se converteu, uma vez que você nasceu de novo, Ele veio fazer morada no teu coração. Aonde está a presença de Deus? Presta atenção. A presença de Deus está em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Mas tem um outro nível da presença para nós que somos crentes. A presença de Deus está aqui no nosso coração. Mas também não é isso que nós estamos falando aqui no texto. O que nós estamos falando é de um outro nível da presença. Fala comigo: a presença manifesta. Fala bem forte: Shekinah. Quando Deus escolhe manifestar a sua presença, a presença da onipresença de Deus, o crente, o não crente, ele sempre vai ter. A presença da graça salvadora do Espírito Santo no teu coração, o crente tem. Mas a presença manifesta são os crentes que pagam o preço, se sacrificam para dar a condição para Deus descansar diante de nós. Faz sentido? Eu estou falando aqui de avivamento. Eu estou falando de você recuperar o teu corte. Eu estou falando de um nível a mais. Eu estou falando de você ir em um lugar mais fundo. E o grito daquele jovem profeta: ai de mim, Senhor, é justamente isso. É o reconhecimento. Em algum momento eu me distraí, eu afrouxei o ferro do machado. Eu afrouxei o estilo de vida de avivamento. Eu preciso voltar a chorar na presença. Hoje é terça-feira, não é isso? Terça-feira? Tá. Há uma semana atrás, quarta-feira passada, eu fui junto com minha mãe e com alguns outros membros da minha família sepultar minha tia. Minha tia,
ela foi estar com Jesus aos 84 anos, uma mulher de Deus, chamada doutora Neuza Itioca. E a tia Neuza, a doutora Neuza Itioca, ela era uma voz no que diz respeito à batalha espiritual, cura interior, libertação. E a tia Neuza, a minha vida inteira, na verdade eu fui batizado no Espírito Santo na sala de casa aos 11 anos com a tia Neuza orando por mim, pela minha irmã, a Zoe. Então quer dizer, ao longo da nossa jornada, ela sempre foi uma voz que o Senhor usou para a nossa família. E eu lembro que quando eu estava fazendo faculdade, eu não estava muito firme nos caminhos do Senhor, eu estava longe, na verdade, estava desviado, estava frio espiritualmente. Minha mãe sabia, eu fazia faculdade fora do Brasil, então eu morava fora do Brasil, e daí nas férias da faculdade eu voltava para visitar minha família no Brasil, ficava com os meus amigos. Quando eu estava longe de Jesus, eu estava lá com meus amigos que era do mundo. E daí a minha mãe falava assim: olha, antes de você embarcar de volta aos Estados Unidos para você estudar, passa na tia Neuza, lá no escritório dela. E eu falava: de jeito nenhum, não vou não. Eu falava assim: vai lá, passa lá para conversar com a tia Neuza, para você orar com ela. Eu falei: mãe, você está maluca? A tia Neuza vai começar, ela tem um raio-x espiritual, que ela começa a passar em você assim, ela consegue ver todo demônio que está lá dentro. Eu falei: tá louco, vai que tem um demônio dentro de mim, eu estou fora, não vou passar lá na tia Neuza não. Ela falou assim: não, vai lá. Então eu tinha que submeter, eu ia. E daí eu ia com medo, eu já chegava lá no quarto, no escritório dela lá, morrendo de medo, sentava na frente dela, e daí na mesa ela ficava do outro lado, e ela falava assim: Teófilo, você quer uma água, um chá, um café? Eu falei: não, eu estou bem. Ela falou assim: ó, na sala aqui ao lado eu tenho 4 a 5 intercessoras que estão intercedendo pela nossa conversa desde de manhã. Então, se em algum momento elas entrarem aqui no meu gabinete, me entregarem um bilhetinho de algo que Deus mostrou para elas, não se distrai, continue falando e contando aqui o que você tem que contar para mim. Eu já estou morrendo de medo, porque é tipo um teste polígrafo lá de mentira que os caras pegam tudo no mundo espiritual. E daí eu estou lá e ele está conversando, ela começa a perguntar: e me conta um pouco dos teus estudos. Eu estou contando, estou estudando psicologia, papapá, eu estou conversando. E daí do nada ela chega: Teófilo, você está fumando maconha? Eu falei: que isso, tia? Eu não vou responder o que eu respondi, mas, cara, essas conversas, elas eram frequentes, eu com a tia Neuza. Ela sempre querendo saber como é que está a tua vida espiritual, como que está o teu tempo com Deus. Eu lembro que em 2008, quando eu voltei ao Brasil para começar o Dunamis, com a bênção do meu pastor nos Estados Unidos, ele me liberou, eu vim. Eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, eu vim, voltei, vou começar uma parada que Deus nos deu, chamado Dunamis. E minha mãe falou assim: bom, então vai lá e falar com a tia Neuza. Falei: tá bom, beleza, vou falar com a tia Neuza. E daí eu levei para ela, a tia Neuza falou assim: o que é esse Dunamis? Me conta. E daí eu contei, ela falou assim: olha, isso aí vai ser uma bênção. E ela abençoou, ela orou comigo, e daí ela disse assim: vamos fazer essas conversas mais frequentes. Eu comecei a ir visitá-la, a cada 2 meses, a cada 3 meses eu passava lá, passar uma tarde para tomar um café com ela. E eu comecei a perceber que ela sempre fazia a mesma pergunta. Agora ela não estava perguntando mais se eu estava fumando maconha. O que ela estava me perguntando é: Teófilo, quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Eu falava: tia, mas eu nunca pensei nisso. Ela falou assim: se eu passo de 10 a 12 dias sem estar em prantos na presença de Deus, para mim já é uma métrica que eu tenho que entrar no jejum, para o meu coração estar mais contrito. E daí no meio daquilo lá ela falava assim, chorando, ela dizia: é perigoso fazer ministério sem lágrimas. Esse jovem profeta, ele reconheceu: eu não tenho o estilo de vida de avivamento. Esse jovem profeta, ele reconhece a sua perda. Hoje à noite o Senhor quer recuperar o corte na tua vida. Hoje à noite o Senhor quer que você venha voltar a arder com a chama do primeiro amor.
Quem aqui quer recuperar o corte? A primeira coisa é você reconhecer a sua perda. Agora no versículo 5 ele diz uma outra frase bem curiosa. Ele diz: era emprestado. Fala comigo, era emprestado. O que quer dizer isso? O jovem profeta, número 2, se você estiver anotando, ele confessa seu empréstimo. Ele não apenas reconhece a sua perda, ele está confessando que aquele machado ou a lâmina, o ferro, era emprestado. E por isso que ele está desesperado. Ele está desesperado porque o prejuízo não é só dele. O prejuízo agora era da pessoa a quem ele pegou o machado emprestado. Ele está desesperado porque ele entende que quando tem um empréstimo... Quem aqui já pegou alguma coisa emprestada? Levanta a mão. Você já pegou dinheiro emprestado, carro emprestado, moto emprestado? Quem aqui já pegou uma camiseta emprestada, um boné emprestado, uma caneta emprestada? Você já pegou alguma coisa emprestada? Deixa eu dizer uma coisa: quando você pega dinheiro emprestado, você vai ter que prestar contas acerca do dinheiro emprestado, não é verdade? Mas sabe de uma outra coisa que você faz quando você pega algo emprestado? Quando você chega e fala assim: cara, me empresta o teu carro para eu pegar um amigo meu que está chegando no aeroporto. Você está dizendo: eu não tenho um carro, você tem um carro, eu tenho a necessidade de um carro, eu tenho a humildade para pedir, me ajuda a suprir essa necessidade que depois eu devolvo. Fala comigo, humildade. Você já parou para pensar que a unção de Deus sobre a tua vida não é a tua unção? E que Deus está procurando um povo que tenha humildade para reconhecer que era emprestado. Não foi isso que Jesus falou em Atos 1, versículo 8? Se puder, anota Atos 1, 8, depois medita nisso. Jesus, logo antes da ascensão, enquanto ele está terminando o que seria a grande comissão, ele diz o seguinte... Versículo 8 de Atos 1: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. O que quer dizer isso? Ele está dizendo: quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês vão ter um poder que não é teu, é dele. Vai vir sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sabe por quê? Quando nós trabalhamos para Deus, nós estamos trabalhando com poder emprestado. Quem pode dizer amém para isso? Toda vez que você sente a presença de Deus no culto que você está participando, quando você sente a presença de Deus invadir a célula que você está liderando, quando você sente o poder de Deus vindo sobre a tua vida, eu não sei se já esteve numa situação como essa, aonde você começa a abrir tua boca e você começa a falar certas coisas para uma pessoa, para ajudá-la, para ministrar a vida dessa pessoa, e começa a sair palavras de sabedoria, e a tua cabeça está pensando: cara, de onde é que isso está vindo? Alguém já passou por isso? Porque isso aqui não é meu. Caramba, o que está acontecendo? Eu não sou tão inteligente assim. Caramba, eu não sou tão santo assim, mas está fluindo. Alguém já participou disso? Poder emprestado, unção emprestada, presença emprestada. Quando você fala era emprestado, quando você reconhece que aquilo que está sobre você não é teu, é dele, o Senhor fala: você está dependente, você está confessando a tua carência. Infelizmente o ser humano, ele tem esse sentimento de dependência quando ele está debaixo de pressão, porque quando as coisas estão indo bem, nós temos a tendência de pensar que eu não sou carente, eu não sou dependente. Quantos aqui já passaram por pressão? Levanta a mão se já passou por alguma pressão na vida. Deixa eu dizer, quem aqui já passou por pressão nas circunstâncias da vida? Alguém já teve pressão nas circunstâncias? Alguém já teve pressão de pessoas ao teu redor? Sim? Deixa eu te perguntar isso: quem aqui já teve pressão que veio de você sobre você? Você se pressionou. Deixa eu dizer uma coisa: quando você estiver sob pressão, você tem duas opções. A palavra nos ensina isso em Jeremias 17, abre aí comigo. Jeremias 17 fala: quando você está debaixo de pressão, você tem duas opções, uma escolha a se fazer. Uma é uma escolha muito ruim, uma opção ruim,
Versículo 5 de Jeremias 17 diz: maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. O que ele está dizendo aqui? Quando você está sentindo pressão e você põe a tua confiança no homem, ele diz: você é maldito, porque você está pondo confiança em alguém que tem data de expiração. Você está pondo confiança e tentando tirar força em algo construído por homens. E eu estou aqui para dizer: não confie em nenhuma instituição construída por homens. E por isso que eu confio na igreja de Jesus Cristo, porque lá em Mateus 16, versículo 18, o próprio Cristo falou: eu também terei minha eclesia e eu edificarei a minha igreja. A igreja não foi feita por homens, a igreja não pertence a homens, a igreja é de Jesus Cristo. Por isso que você pode ter confiança na igreja de Jesus Cristo, porque ele diz também no versículo 7, acompanha comigo, ele diz: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Ele não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Porque uma vez que você está debaixo de pressão, você fala: eu vou confiar em Deus e não no homem. E daí a tua raiz começa a ir para lugares profundos. E quando a raiz vai para a profundidade, o ser humano que está na superfície nem percebe, mas eles vão começar a ver o fruto que está na tua vida. Eles vão dizer: está tão quente, como é que a tua folha está verde? Está tão árido, como é que a tua árvore dá fruto? E você vai falar: é porque debaixo da pressão eu estou dependente. Eu não tenho orgulho para não dizer que era emprestado, que a graça sobre mim não é minha, é dele. Eu consigo dizer que eu sou carente dele, e ao dizer isso, a tua raiz vai para um lugar profundo, e lá das águas profundas você tira sustento. Quando esse jovem profeta diz era emprestado, o que ele está dizendo é: eu troco a força do homem para a força de Deus. Eu troco a autossuficiência pela dependência em Deus. Eu troco o orgulho humano pela humildade em espírito. Quem pode dizer amém para isso? Você quer recuperar o teu corte hoje? Você quer recuperar o teu corte hoje? Reconheça a sua perda. Número 2, reconheça ou confesse: eu preciso de algo que não é meu. Eu lembro uma vez um missionário bem mais experiente falou comigo. Ele disse: Theo, até para você ter fome por Deus, você precisa de Deus. Você não vai conseguir produzir você mesmo fome por Deus. Quantos querem crescer em fome por mais de Deus? Levanta a mão. Até para você conseguir crescer em fome por Deus, você vai ter que pedir para Deus. Você vai ter que falar: Deus, a fome por ti não é minha, vai ter que vir emprestado. Será que o Senhor põe fome no meu coração por mais de ti? Porque Deus vai honrar a fome no teu coração. Fala comigo: a minha unção é emprestada. Versículo 6, o homem de Deus, isso aqui é Eliseu, perguntou: onde é que caiu? Ele está perguntando para o jovem profeta, e quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali. Se você quer recuperar o corte, presta atenção, reconheça sua perda, presta atenção, confessa que era emprestado e localiza aonde é que você arrefeceu, aonde é que você perdeu o teu corte. Ele pergunta: aonde? Eu quero te ajudar, mas você tem que encarar. O Senhor, quando Ele pergunta: onde é que você perdeu esse primeiro amor? Onde é que você perdeu essa tua dependência? Sabe, o Senhor, antes de recuperar o corte, Ele te faz perguntas. E Ele pergunta: onde foi que você passou a confiar na força do teu próprio braço? Ele pergunta: onde foi? E eu escutei já essas perguntas do Espírito Santo. O Senhor me perguntando: Theo, onde foi que você afrouxou a ênfase do senhorio de Cristo na tua vida?
Onde foi, Theo, que você confundiu as suas prioridades? Porque às vezes eu estou no meio da correria, eu estou no ministério, as viagens, a igreja, a família, e de repente o Senhor fala: onde que foi que você arrefeceu pela busca da minha presença? Quantos aqui estão dispostos a escutar o Senhor fazer perguntas para você hoje à noite? Hoje a pergunta do Espírito Santo é: onde é que você arrefeceu o ferro do teu machado? Porque Ele quer recuperar o teu corte hoje à noite. Eliseu, na verdade, ele é um tipo profético de Cristo, ele aponta para Cristo. E assim como Cristo, Eliseu então, ele está pegando, sabe, esse galho, que é uma coisa que parece ser loucura para os homens. Como é que você vai pegar uma madeira e pôr dentro da água, para a madeira descer, e aquilo que é o ferro que normalmente afunda, flutuar? É o oposto que te ensinaram na escola, não foi? Na escola eles falam que a madeira boia e que o ferro afunda, não é verdade? Eliseu faz o oposto, porque às vezes aquilo que é sabedoria de Deus é loucura para o homem. E às vezes Deus pede para você alguns atos, fala comigo, atos proféticos. Sabe, tem certos atos proféticos que são, na verdade, atos de sabedoria divina. Você recebe palavras de conhecimento. Quem recebeu já uma palavra de conhecimento da tua vida? Sabe o que eu estou falando? Uma revelação de Deus. E depois o Senhor fala: agora aplica isso. Como que eu vou aplicar a revelação que eu tenho? A aplicação é a sabedoria de Deus. Uma maneira que eu ponho, que me ajuda a lembrar, é que palavras de conhecimento são fatos, palavras de sabedoria são atos. E Eliseu está sendo movido pela sabedoria de Deus. Não está no texto, mas com certeza ele escutou uma palavra de conhecimento de Deus. Porque do nada ele vai, pega um galho, ele começa a cortar um galho, ele pega aquela madeira, ele vai para aquele rio e ele deposita dentro da água e o ferro flutua. Por que é que o ferro veio flutuar e por que é que ele foi usar um galho? Pô, Theo, que coisa mais aleatória, tem nada a ver, por que que ele tem que usar o galho? Pô, eu estou aqui para te dizer também que às vezes o ato faz sentido e tem resultado instantâneo. Em outros momentos o ato não faz sentido e o resultado demora. Abre comigo em Daniel capítulo 10. Aqui tem um exemplo de um ato que talvez não fazia sentido, que parecia que demoraria, mas na verdade no final a gente descobre o que está acontecendo. Olha só, Daniel capítulo 10, eu não tenho tempo de destrinchar esse capítulo, mas no começo de Daniel 10, presta atenção. O Senhor chama Daniel para um jejum, e Ele pede 3 coisas de Daniel. Primeira coisa, você vai jejuar vinho. Segunda coisa, você vai jejuar carne. Terceira coisa, você não vai usar perfume. Imagina se Deus pedisse para você jejuar desodorante. 21 dias com jejum de desodorante. O que você falaria para Deus? Eu sei que você falaria. Você falaria: Deus, não faz sentido isso. Como assim? Eu vou para a igreja adorar o Senhor sem desodorante? Ele fala: não vai usar perfume, não vai usar desodorante, não vai tomar vinho, não vai tomar carne, nada disso. Você vai estar em jejum 21 dias. E Daniel está lá e no 21º dia, para pensar nisso, no 21º dia, a palavra diz aqui, Daniel 10, versículo 12, o anjo aparece e diz assim: não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento, se humilhar diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Diga comigo, primeiro dia. Fala bem forte, primeiro dia. De 21 dias, o primeiro ele já tinha resposta. E você pergunta: Theo, mas ele não sabia. Exatamente. O anjo aparece depois de 21, no 21º dia o anjo aparece, e o anjo traz a resposta. Ele fala: olha, desde o primeiro dia o Senhor escutou o teu clamor, Ele despachou aqui. Eu falo: ó, tá aqui a resposta, pode mandar. E daí o anjo veio do terceiro céu, ele tinha que descer
atravessando o segundo céu para chegar no primeiro céu, para entregar então para Daniel, e ele sai zarpando do terceiro céu, chega no segundo céu, pum, ele está travado. Por quê? Versículo 13, ele explica por que ele foi bloqueado. Ele diz: o príncipe, fala comigo, principado. O principado da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Ele estava levando a resposta. E daí o principado no segundo céu, ele trava ele. E ele entra numa briga. Esse anjo lutando com um demônio da mais alta patente. E Deus está no seu trono vendo tudo isso. Ele diz, ele não vai conseguir furar esse bloqueio. Ele fala: Miguel, você que é o arcanjo da guerra, vai com ele. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com o principado da Pérsia. Miguel sai do terceiro céu, entra no segundo céu, começa a guerrear, abre um buraco, ele consegue furar o bloqueio, ele fala para aquele anjo: vai. O anjo atravessa, chega no primeiro céu. Daniel, estou com a tua resposta. Cheguei. E Daniel está falando assim: cara, você demorou 21 dias. Ele falou: cara, da primeiro dia eu já tinha a resposta. Mas que bom, Daniel, que você não parou de orar. Que bom, Daniel, que você não parou de perseverar. Que bom, Daniel, que você não parou de jejuar. Que bom, Daniel, que você manteve-se no lugar de intercessão até atravessarmos com a tua resposta. Vira para quem está do teu lado e diga: Deus já liberou a tua resposta. Fala para outra pessoa, diga assim: está a caminho. Eu estou falando aqui de um ato que talvez não faz sentido, mas Deus opera através de atos que humanamente não faz sentido. Daniel percebeu: eu estou no jejum, eu estou fazendo um ato profético de não ter nem desodorante no corpo, mas Deus está agindo. E Eliseu corta o galho e faz um ato que muitas pessoas pensariam: mas que coisa aleatória. Você já parou para pensar? Por que pôr o galho para fazer o ferro flutuar? Eliseu não poderia ir lá dar um mergulho, vai lá para o fundo do rio, pega então o ferro e sobe com o ferro e fala: aqui, jovem profeta, recuperei o teu corte. Mas Eliseu não, ele faz um ato profético. Qual é o ato profético que Eliseu faz para recuperar o corte? Presta atenção que eu estou terminando. Você e eu precisamos encarar o divino. Para você recuperar o corte, você tem que falar para quem é dono do corte: eu preciso da tua ajuda, recuperar aquilo que eu peguei emprestado. Mas para você encarar o divino, se você encará-lo, você será consumido. Não foi isso que aconteceu com Moisés? Moisés falava: mostra-me a tua face. E Deus fala: eu não posso mostrar minha face a ti, porque senão você vai morrer. Mas se você ficar atrás da fenda da rocha, eu vou passar e você virá minhas costas, e então você vai conseguir ver minha glória. Então, se você encara o divino, você vai ser consumido. Mas para recuperar o corte, você precisa encarar o divino, a não ser que haja uma intervenção do madeiro na tua situação. E foi justamente isso que Eliseu fez. Eliseu corta um galho como um ato profético e põe dentro da água a madeira para subir então recuperando o corte. Porque, e presta atenção, Arena, sem árvore não existe intervenção divina. A árvore é a cruz do Calvário, é aquilo que 1 Pedro capítulo 2 versículo 24 já dizia: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. O que está acontecendo aqui? Para você recuperar o teu corte, você vai ter que pôr uma árvore na equação. Quantos aqui querem poder se aproximar do Senhor? E a única maneira que você pode se aproximar é porque tem uma árvore na equação. E quando Deus põe uma árvore na tua água, o teu corte começa a subir e flutuar a superfície. Hoje mesmo o Senhor está querendo fazer isso. E o texto diz que o jovem profeta tomou posse do milagre. Se você estiver anotando, eu finalizo com isso. Ele tomou posse do milagre.
pegue-o, Eliseu disse. O jovem profeta esticou o braço e pegou. Hoje à noite, enquanto você fala, eu me achego diante de ti, por conta da cruz do Calvário, Jesus, o Senhor pôs uma árvore dentro da minha equação, o Senhor pôs uma árvore dentro da minha água. Agora eu posso então ter de volta o primeiro amor. Hoje à noite é uma noite onde eu creio que o Senhor quer substituir corações cansados por um coração cheio de fé. Quem que pode dizer amém para isso? Você reconhece que nós precisamos recuperar o primeiro amor? Você reconhece que você precisa recuperar o corte na tua vida? Isso não te faz uma pessoa que está longe do Senhor. Isso te faz uma pessoa que anseia por avivamento. Uma pessoa que diz, faz de novo, Deus. Aviva-me mais uma vez, Senhor. Hoje à tarde, hoje à noite, eu quero orar para que Deus venha avivar os nossos corações. Tudo bem? Que o Senhor venha recuperar as lágrimas nas nossas orações. Que o Senhor venha recuperar a paixão por almas que uma vez nós já sentimos. Que o Senhor venha recuperar uma obsessão pela presença dEle. Você crê nisso? Hoje eu creio que o Senhor quer recuperar esse primeiro amor, esse avivamento nos nossos corações. Eu digo para você, a esperança do Brasil é uma igreja avivada. A esperança do Brasil é uma igreja voltando ao prumo do Senhor. Uma igreja alinhada, uma igreja que vai experimentar uma aceleração. Mas para isso, Ele quer escutar de você, ai de mim, meu Senhor. Eu preciso daquilo que só o Senhor tem, que está sobre a minha vida. Deus, eu sei aonde eu perdi, eu estou disposto a me humilhar, mas põe a tua cruz na equação para recuperar o meu corte. Quem pode dizer amém para isso? Fecha a tua Bíblia, fecha o teu caderno onde você está, continua sentado. Eu quero pedir para você aquietar teu coração agora. Fecha os teus olhos, esqueça quem está perto de você, esqueça quem tem atrás, ao teu lado. Eu vou orar contigo agora. E nessa atmosfera, eu quero que você venha focar no Espírito Santo. Pai, nós reconhecemos a tua presença aqui. Espírito Santo, nós reconhecemos que nós precisamos recuperar o corte. Hoje eu peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha soprar sobre essa arena, nesse lugar agora, em nome de Jesus, desde a galeria, o mezanino, as arquibancadas, aqui no piso, desde lá de trás até aqui à frente. Existe um povo que entende, que se chama pelo teu nome e diz: Pai, nós buscamos hoje a recuperação do corte. Nós pedimos hoje, Pai, aviva-nos mais uma vez. Aviva-nos mais uma vez. Pai, eu peço agora que o Senhor venha renovar o primeiro amor nos nossos corações. Espírito Santo de Deus, sopra sobre esse lugar. Espírito Santo de Deus, se mova livremente nesse lugar. Vai recebendo do Senhor, vai recebendo onde você estiver. Não tenha pressa, foca no Espírito Santo. Esqueça quem está perto de você. Talvez você vai começar a sentir como lágrimas fluindo do seu interior. Essas lágrimas estão lavando o teu coração. Faz tempo que você não chora na presença. O Senhor está recuperando as lágrimas na tua oração. O Senhor está recuperando paixão no teu coração. Pai, põe um fogo dentro de nós que nós não vamos conseguir conter, que nós não vamos conseguir controlar. Pai, que a nossa oração hoje seja a mesma de John Wesley. Quando ele orava, me ponha em chamas, e pessoas virão milhas e milhas de distância ver um homem pegar fogo por ti. Eu peço agora, Pai, põe fogo em nosso coração. Fogo, fogo, fogo. Sopra sobre nós, sopra sobre nós. Eu peço que o Senhor venha nos tocar com o teu poder, desde lá de cima, desde lá de trás, até aqui à frente. Nos batiza com teu fogo, nos batiza com teu amor. Mais Espírito Santo de Deus, mais. Aonde você estiver, vai recebendo. Alguns de vocês estão sentindo nesse exato momento um toque físico do Espírito Santo. Alguns estão sentindo como se fosse eletricidade,
um tremor, um fogo, um calor, lágrimas. No teu corpo físico Ele já está te tocando, como um sinal que Ele está operando no teu coração. Se você está sentindo agora no teu corpo físico sensações de fogo, de calor, sensação de tremor, sensação de eletricidade, esse é o poder de Deus, é a unção de Deus, é a graça dEle. Ele está recuperando na tua vida. Juventude da Arena, o Senhor está te levantando como uma geração de avivamento. Se você está sentindo essa sensação no teu corpo físico, fica de pé onde você está. Se você está sentindo isso só fisicamente, não por fé, mas fisicamente, as lágrimas, o toque de poder, mais Deus, intensifica o teu toque nesse lugar, intensifica, Senhor Deus, o teu sopro aqui. Espírito Santo de Deus, sopra esse lugar, enche-nos agora, enche-nos, Senhor. À medida que o Senhor vai tocando o teu corpo físico, fica de pé. À medida que você vai sentindo o toque do poder dEle, fica de pé. À medida que você vai sentindo o Senhor soprar sobre você, fica de pé. E se você já está de pé, começa a orar em línguas. Abre tua boca, começa a orar em línguas. Deixa rios de águas vivas fluírem no teu interior. Mais Senhor, mais Senhor. Mas vai recebendo, desde lá de trás até aqui. Pai, nós reconhecemos que o Senhor está se movendo aqui. Nós pedimos, intensifica o teu toque. Mais Deus, intensifica teu toque nessa noite. Mais fogo, mais fogo, mais fogo. O Senhor está renovando hoje dons do Espírito. Eu vejo no Espírito agora, o Senhor está renovando dons de fé. Se você precisa de dons de fé agora, vai tomando posse agora. Assim como aquele jovem profeta, ele agarrou o milagre. Agarra dons de fé. O Senhor está abrindo a tua visão espiritual. Alguns de vocês estão sentindo até um arder nos seus próprios olhos, como um sinal profético. Ele está abrindo sua vista espiritual, seus olhos espirituais agora, em nome de Jesus. Efatá, Efatá. Eu declaro agora uma abertura em nome de Jesus. Você vai escutar a voz de Deus com uma precisão que nunca antes você escutou. Agora, em nome de Jesus, eu declaro dons de cura. Alguns estão sentindo nas suas mãos como se fosse um peso nas suas mãos. É a unção para curar o enfermo. Pai, eu peço um renovo da unção, a unção que quebra o jugo. Renova, Pai, sobre a tua igreja agora. Vai recebendo, enquanto você vai sendo tocado por Deus. Se você estiver sentado e você sente o toque, só fica de pé. Vai ficando de pé, à medida que você vai sentindo o toque. Na verdade, mesmo que você estiver sem sentir, por fé, fica de pé. Fica de pé onde você estiver agora, vai orando. Será que a gente consegue por 30 segundos? Você por 30 segundos abre a tua boca e ora em línguas. Agora, em fé, abre tua boca, ora em línguas agora, em nome de Jesus. Rios de águas vivas fluindo do teu interior. Intensifica teu fogo agora, Senhor Deus. Aumenta o teu fogo. Recupera o corte dessa geração. Recupera avivamento nessa geração. Mais fogo, mais fogo, mais fogo. Mais fogo, mais fogo. Mais fogo, mais fogo. Aviva a tua igreja, Senhor. Erga suas mãos pro alto, faz disso a tua canção. Enche-me, ó Deus. Faz isso hoje a tua oração.